Yara Maria Cunha Pires, e eu fico sem saber por onde começar. Tanta coisa, né, Yara? É. Porque quando eu recebi a semana passada o material, eu olhei, analisei e me fiz muitos questionamentos. O que eu teria a dizer aqui? O que eu passei, o que eu sofri. Então eu vi uma relação de questões aqui: homicídio, desaparecimento, tortura, ocultação de cadáveres, sequestro, violência sexual. E eu me perguntava, onde eu me enquadro? Onde eu estou aqui? Porque diante de tantas questões, de tantos problemas, de tanta violência, o que teria sido a mim? Então eu me lembrava de Odaná e eu me lembrava muito de Celso, porque eram dois garotos. Eram dois garotos de 18 anos, Celso acho que nem tinha 18 ainda, quando eles sofreram aquelas violências em 64. Mas depois, eu mesma me respondi: tem coisas que não podem ser caladas. É um período muito difícil que, quando nós nos relembramos, a emoção sempre aflora. E é compreensível esse comportamento de Yara. Então é muito duro. Emotivo. É muito duro voltar a reviver. Essa noite eu vou dormir, porque as lembranças voltam. E diante de sequestro, de violência sexual, de homicídio, a gente minimiza o sofrimento. Mas tem coisas que precisam ser ditas. As pessoas vêm e falam muito da prisão, não é? Os tempos de prisão, a restrição da liberdade, as humilhações sofridas, porque em todas as prisões humilhações havia. Mas eu me lembro de muito ruim também, tanto quanto a prisão. É o período do processo. E as pessoas sempre esquecem isso. Esse me trouxe danos muito grandes. Eu comecei a fazer algumas contas e me dei conta que o tempo não apaga. São 50 anos que faz o gol. Portanto, são 50 anos que a gente começou a sofrer com a desilusão, né? A desilusão de um sonho que não se concretizou. Mas não ficou somente nisso. No meu caso particular, acho que o sofrimento veio em 61, né? Eu me recordei o meu primeiro momento, quando eu recebi a intimação para prestar depoimento no 35º Batalhão de Infantaria aqui em Feira de Santana. E o que é que nos assaltava na época? O que nos assaltava era o medo. O que eu iria sofrer ali naquele quartel, né? Este foi o primeiro momento, o primeiro impacto. Neste primeiro momento eu tive um apoio muito grande de Chico Silva. Ele foi para minha casa, 8 horas da manhã, e só saiu de lá meio-dia. Meu depoimento era 1 hora, né? E ele sentou comigo e ele me preparou para o depoimento. Ele me disse, provavelmente, como seriam as perguntas, que eu ficasse atenta, que eu ficasse principalmente com as perguntas afirmativas. Era uma coisa que, se ele não tivesse me advertido, teria passado batido durante o depoimento. Então, durante 4 horas ele ficou na minha casa, sugerindo a tomar um tranquilizante, para estar bem na hora. E começou, como ele já tinha uma experiência anterior, ele me explicou como eram normalmente as questões postas e que eu me preparasse para não cair em contradição e não fazer afirmativas que não eram minhas, pelo tipo de formulação das perguntas. Me foi muito útil. Primeiro pelo apoio
o apoio afetivo, né, aquele apoio dado para aquela companheira. E aí o primeiro embate. E aí, queríamos convidar o membro da Comissão Estadual da Verdade, Walter Pinheiro, para poder também fazermos compor essa mesa. Bom dia. Bom dia. Prazer. Bom, então acho que o primeiro grande impacto é o do depoimento ainda na fase do inquérito militar. E as pessoas sempre se esquecem de contar isso, reduzem todo o processo de sofrimento ao período da prisão. Josanak sabe o que é isso. Bom, passada essa fase, ela não se encerra aí. Eu acho que foi a primeira enxaqueca que eu tive na minha vida. Foi exatamente, eu tinha 26 anos e eu nunca tinha tido enxaqueca e tive a primeira ao voltar do meu primeiro depoimento no 35º Batalhão de Infantaria. Bom, daí 2 anos se passaram até a finalização do processo com o julgamento. E não foram 2 anos fáceis. Foram 2 anos muito complicados. Neuza Estrela está ali balançando a cabeça porque passou pela mesma coisa com o seu companheiro Zé Coutinho Estrela, que não está mais entre nós. Então, o período do processo também é um período muito duro e foi um período muito duro, porque de muita insegurança. A cada depoimento você não sabia como era que você retornava para casa. Depois vem a denúncia. Aí já tudo legalizado dentro da Justiça Militar, mas a cada ida à auditoria militar era um sofrimento. Sempre voltava doente. E a enxaqueca retornava? E a enxaqueca. A cada sessão da auditoria era uma enxaqueca de 2 dias, pelo menos. E aí lá vai. Porque aquilo era muito assustador. Né? A minha advogada, os meus advogados da época, Bonilda Noblar, que eu devo muito, e Inácio Gomes também, foram 2 advogados, eles nos acalmavam. Não se preocupem, vocês não estão ameaçados de morte, vocês não vão desaparecer, porque vocês já estão sob a responsabilidade da auditoria militar. Então, vocês estão passando por um processo legal, é muito diferente dos que estão na vida clandestina. Isso acalmava, mas não muito. Porque você sempre esperava que podia vir uma reviravolta, e aquela reviravolta, o que podia representar. Vem, então, o julgamento, e a condenação e a prisão. É muito tempo de sofrimento para aquele desenlace. Porque nós esperávamos, já que no processo não havia provas daquelas denúncias, era tudo por ouvir dizer, havia esperança de que fôssemos absolvidos. Mas as circunstâncias eram muito falhas, eram complicadas, porque não se condenava na auditoria militar, na justiça militar, pelas provas, condenava-se pelas circunstâncias do momento. Na semana em que nós fomos julgados, foi a semana da morte de um industrial em São Paulo, morto pela repressão. Então, quando eu fui para o julgamento, eu já sabia, ia ser condenação, porque eles sempre davam essas respostas arbitrárias, contrariando os autos do processo, para servir de exemplo, né? Servir de exemplo. Alguns escaparam, acho que você escapou daquela condenação por isso. Não teve nenhum morto naquela semana. Nenhuma eventualidade. Então era esse quadro de insegurança institucional, nós não tínhamos nenhuma, de insegurança jurídica, porque não era o que estava nos autos que determinava a condenação ou não, eram as circunstâncias externas. Era o bom humor ou não do juiz responsável, era a simpatia ou não dos militares que compunham, né,
tribunal, não é? No tribunal. Então, essas circunstâncias determinavam muito mais a condenação ou a absolvição. Alguns escaparam, no processo mesmo foi absolvido. O nosso processo, quase todos foram condenados. Além do mais, no nosso processo estavam os membros do nosso processo, né? Fazia parte, entre os citados, o Antônio Santabarro, que já naquela altura já se conhecia que ele estava na clandestinidade, já se sabia que ele estava com a máquina. Então, o nosso processo tomava uma conotação, né? Não daqueles jovens idealistas que estavam ali lutando pela liberdade, lutando pela democracia, mas daqueles que já estavam envolvidos em ações armadas. E assim veio a condenação. Eu não passei por uma prisão militar, que eram as piores. Quando nós fomos julgados, nós já fomos cumprir a pena numa prisão civil. Eu fui para a casa de detenção, que ficava ali no Largo de Santo Antônio. Era uma prisão civil e, como tal, mais flexível, né? Mais flexível. Mas não menos ameaçadora. Não menos ameaçadora. As condições, eu não posso dizer que eram ideais, mas conseguíamos sobreviver ali. Conseguimos sobreviver. Tínhamos até algumas regalias, facilitavam muito a presença dos nossos parentes nas visitas. Mas havia uma ameaça não explícita, Tudo corria ali porque estava à vista das pessoas, o processo era público, a condenação era pública, o conhecimento da prisão era pública, então as pessoas tinham acesso, podiam ter acesso à prisão, se quisessem, né? E nós recebíamos até muitas visitas, mas havia veladamente a presença constante de ameaças. A ameaça que nos faziam sempre era de transferir para as prisões militares. Qualquer coisa que desagradasse, qualquer movimento, qualquer risadinha que se ouvia lá no nosso pavimento, a ameaça de transferirmos para prisões militares, que eram muito mais duras, muito mais complicadas, muito mais restritivas. E o que mais é que eu posso dizer? O afastamento da família. Eu tinha um filho com 2 anos e 9 meses. O meu marido, que eu não permiti que aqui viesse hoje, porque ele sofre muito mais do que eu sofri. E as pessoas pensam no sofrimento da gente, mas eu acho que o sofrimento dos parentes é maior. O sofrimento da família é maior do que aquele que está privado da liberdade. Essas coisas também não são ditas, não são apreciadas. Por isso eu aceitei vir aqui hoje dizer desse sentimento, dessas coisas que são imponderáveis. Eu não vou aqui contar de torturas, porque eu não sofri torturas. A psicológica, sim, nós tivemos um período muito duro na casa de detenção, com um diretor muito arbitrário, muito complicado. Pegamos um período ruim, porque os presos anteriores a nós pegaram um período bom, um diretor bem camarada, que não ameaçava nada. Eu peguei um período ruim, porque tinha um diretor muito cruel. Mas para dizer também que aqueles que não foram vítimas de sequestro, que aqueles que não foram vítimas de tortura, que aqueles que não desapareceram, também sofreram, também penaram. Penaram durante o processo, penaram durante a prisão e penaram depois de sair da prisão. E assim, durante a prisão, coisas incríveis. Nós tínhamos 2 companheiras que tinham vindo de prisões militares e estavam na clandestinidade há algum tempo, que estavam com problemas dentários, alguns até graves, né? Dos dentes. E então a nossa advogada, Ronilda, conseguiu uma autorização
para que nós todas que estávamos com algum problema, eu era pequeno, fôssemos ao hospital, aquele que fica ali em Nazaré. O militar que fica ali eu nem lembro mais o nome. Era o Hospital Naval, né? Hospital Naval. Tinha um dentista e conseguiu-se que todas nós fôssemos, né? As quatro, né? Fossem fazer algum trabalho dentário. Eu vou dizer a vocês uma coisa, né? Eu tinha uma obturação caída. Caí uma obturação e eu fui também. Eu só digo a vocês que quando eu retornei à feira, o trabalho que tinha sido feito não tinha sido para recuperar a obturação, tinha sido para destruir o dente. Quando meu dentista, quando eu comecei a sentir dor e que fui, ele disse, mas essa substância não podia ter sido colocada aqui. Então aquilo que parecia ter sido um benefício, não foi. Assim, eu não vou lembrar de muitas outras coisas, eu me lembro também da hepatite do Luciano. O Luciano estava na prisão conosco, adquiriam a hepatite, e nós aqui tivemos que cuidar dele, nossas famílias aqui, para fazer os exames, levavam escondidos nos bolsos, né? As seringas e as coisas para coletar os exames. Assistência quase nenhuma. E ainda tínhamos que fazer tudo de forma camuflada para poder conseguir ter esse acompanhamento, né? Acompanhamento médico. E o acompanhamento dentário, só esse depoimento para dizer a vocês o que aconteceu comigo em particular. Então, mesmo aqueles, eu diria, eu não posso me queixar diante do sofrimento dos outros, diante dos desaparecimentos, todas as torturas passadas por inúmeras pessoas, companheiras, eu não poderia me queixar do que me coube. Mas eu também não posso deixar de dizer que o que me coube foi pouco. O que me coube também teve a sua dimensão grande de sofrimento e de consequências. Oi, Yara, você podia declinar para a gente, se assim você puder relembrar, quais foram os outros companheiros que estiveram com você frequentando aquela tão famosa casa de detenção? Que eu tive na época visitando vocês, eu estive, sempre se perguntava aos homens se queria cigarro e as mulheres queriam maçã ou alguma coisa assim. Era essa a pergunta sempre se fazia. Frutas que nós queríamos. Frutas ou cigarro? Para os que fumavam, né? Quem eram as pessoas? Os meus companheiros de condenação foram Luciano Ribeiro, José Coutinho Estrela, Juvenal da Conceição Gonzaga, Moura, João Micael Cedrade de Oliveira. Felizmente conseguiu sair, foi questionada a minoridade dele, na época dos fatos, e 15 dias depois ele conseguiu ser liberado. Foram esses meus companheiros. Apesar de terem muitos nomes no processo, os condenados foram esses. Eles que me acompanharam. Mas lá nós já encontramos um outro grupo. Um outro grupo entrou mais ou menos 15 dias depois de nós. Foi um grupo também muito numeroso. João Almeida, Mário Filho. E lá já estavam, quando nós fomos presos, Mário Lima, era um grupo muito grande. Quando eu cheguei à prisão, nós tínhamos 16 companheiros. Bom, era até bom, viu? Tinha um bocado de gente, amiga, tinha um momento de papo também, né? Porque nós tínhamos essa liberdade de conversar, de estar próximos. Mas tínhamos o Mário, tinha um operário da Petrobras, um dirigente da Petrobras, tínhamos um operário também já idoso, um senhor muito idoso, de Sergipe, seu Manuel, Maria Helene Bussi, aquela suíça que foi depois deportada para o Gás, Maria Helene, era nossa companheira,
Olívia, uma jornalista carioca, que cumpriu pena aqui, foi presa em Salvador, e cumpriu pena aqui na Bahia durante 2 anos e 8 meses. Tínhamos também como companheiro Josefa Roriz, era uma advogada de Sergipe, que foi presa no sul da Bahia, naquela região do Cacau. Ela também estava lá nesse período. E ainda tinha outros companheiros lá do grupo de João Almeida, que eu preciso esforçar um pouco a memória para mim. Você pode precisar essa época, Yara? O nosso processo foi julgado e a condenação se deu no dia 4 de maio, 3 ou 4 de maio de 1971. Então, foi um período muito difícil, porque foi o período mais repressor e o mais cruel de todo o período ditatorial. 1971 foi o auge do governo Geisel, ou do governo Médici. E então foi a época dos desaparecimentos, das mortes. Por isso que nós tínhamos tanto medo, por isso que nós tínhamos aquela sensação permanente de insegurança e de não saber o que poderia nos acontecer. Porque apesar daquela afirmativa dos nossos advogados, aquela forma de nos acalmar, nós tínhamos dentro da prisão muita informação sobre o que estava ocorrendo lá fora. E foi um momento de embate dentro daquele grupo que dominava o país. E havia um embate entre os militares. Então havia uma luta entre aqueles que estavam no poder e os que queriam mais do que aquilo que chamávamos na época a linha dura. Então aquela ameaça que pairava no ar e da qual nós tínhamos conhecimento, de que a qualquer momento a coisa podia piorar muito, e aí nós não sabíamos se nós sairíamos dali, né, estava sempre presente no ar. E era incrível. Eu acho que nós tínhamos mais informações lá dentro da prisão do que os que estavam lá fora. Primeiro porque Chico era um cara muitíssimo informado e ele circulava, né, naquele livro. E ele vinha sistematicamente, ele não levava mais de 3 semanas sem nos visitar no presídio. Eu sou muito grata àquele apoio de Chico Fito nos livros, tanto antes, durante o processo, quanto depois, durante a prisão. Ele ia religiosamente. Ele às vezes ia do aeroporto para a prisão do Santo Antônio nos ver, porque ele morava numa prisão lá perto, né, aquela pensão, e ele ia sempre. Antes dele passar em casa, ele passava lá e depois ele ia para a prisão. Então, o fato dele estar envolvido lá em Brasília, ter conhecimento dos fatos, para nós era muito ameaçador, porque a gente ficava sabendo do que poderia nos acontecer. Então, nós tínhamos assim uma ideia mais ou menos vaga, mas não tão vaga assim, de que se aquele segmento que se chamava linha dura tivesse derrubado e assumido o poder, não tinha ficado nenhum de nós para contar a história. Né? Nós teríamos chegado àqueles limites a que chegou a Argentina e o Uruguai. Quanto tempo você passou na prisão, Yara? 7 meses, 15 meses, exatamente. Você tem documentos daquele processo que possa ceder depois à comissão? Pelo que eu conversei com o Simval, os documentos que eu tenho foram os depoimentos da fase do processo militar que nos incriminavam, né? Eu tenho, mas esses já fazem parte do... Já existem. Já vocês já têm. Algum mais documento que você tiver e puder nos... Bom, Yara, eu vou abrir agora para algumas perguntas. Eu peço perdão pela emoção, mas é muito difícil ainda. Eu fiz umas contas aqui antes de me sentar, foi a única anotação que eu fiz. 50 anos dos primeiros sofrimentos, que foi assim, a perda do sonho, quer dizer, o sonho sendo mutilado. Depois eu fiz uma outra conta, 46 anos, que foi o início do processo, foi em 1961. Meu processo iniciou em
em dezembro de 1968, logo após a edição do AI-5, que foi outra coisa muito ameaçadora para nós, porque agora nós sabemos que a coisa era para lá. E eu tenho um outro dado que os 43 anos, então eu me dei conta que meio século que a gente perde um sonho e 43 anos que eu estive na prisão. É muito tempo, mas a emoção é a mesma. Yara, você podia determinar para a gente qual o motivo que eles alegaram para a sua prisão? O que consta no processo é incitamento a greves e passeatas. Mas a peça, se vocês lerem o introdutório, né? Não sei juridicamente como se chama isso, vocês advogados me corrijam. Quando eles descrevem os fatos para fazer a denúncia, tem uma leitura que é uma peça de ficção. Eu acredito que nem Garcia Marques faria uma coisa tão surreal, né? Parecia, pela descrição, que Feira de Santana era assim uma cidade poderosa, poderosíssima, perigosíssima. E aquelas pobres pessoas, nós, os 12 denunciados, implicitamente não aparece, mas era quem eles queriam pegar, que era Chico Pinto, estávamos prontos para marchar sobre Brasília e tomar o poder. É uma peça de ficção. Não. Eu gostaria até de, eu vou pedir o processo, depois eu vou tirar a cópia, porque quando eu vi na época, era motivo de gozação. Porque o que eles nos atribuíam era um poder tão extraordinário que nós íamos marchar sobre Brasília e tomar o poder. Era assim que estava descrito no processo. Então, hoje deve servir assim só de ficção mesmo, ficção. Porque na realidade eles prepararam tudo muito para pegar Chico Pinto. Mas eu acho que todos os 17 que foram ouvidos, nós só éramos 17 ou 18 que foram ouvidos, ninguém falou no nome de Chico Pinto durante o depoimento. Então não puderam por ali chegar até ele. Yara, outra coisa que eu quero antes de passar às perguntas dos nossos companheiros. Você, como todos sabem, em Feira de Santana, sempre foi de uma família com lastros econômicos e relação com a sociedade de Feira de Santana dentro de uma camada das privilegiadas em Feira de Santana. Como isso refletiu sobre a relação de amizade que sua família tinha e como refletiu dentro da sua família essa situação, tendo uma filha que estava sendo presa por uma questão de uma militância de combate à ditadura? Dentro da minha família, não, só de sofrimento, né? Mas porque também tem uma coisa. Minha família é uma família abastada, isso é fato, é notório, é um dado, não posso negar, nem renegar. Mas era uma família muito mais vinculada à política avançada, né? Era uma família que já tinha meus familiares e todos que militavam no MDB, então, que antes era o PSDB, ligados ao Zé Frois e depois ligados a Chico Pinto. Então todos eles faziam oposição à ditadura, né? Era uma poucas famílias daquela situação, daquela época. Nós éramos únicos. Eu acho que nós éramos únicos. A família Santana, a família Cunha, eram muito poucos. E a família de Pinto, a sua família, né? Eram poucas as famílias abastadas que assumiram politicamente a posição de condenação à ditadura. Então, apesar de ter sido uma família afastada, a minha família tinha uma política contrária à ditadura e vinculada politicamente ao MDB. E a Chico Pinto. Então, não havia na minha família era só pena, ninguém, eu acredito que depois da condenação, ninguém mais foi capaz de dizer por que você se meteu nessa coisa, né? Não havia esse tipo de condenação. E, por incrível que pareça, houve assim manifestações de solidariedade, mesmo daqueles que não partilhavam da nossa posição de combate à ditadura.
havia aquela solidariedade, né? De amizade, como havia também aqueles poucos... Uma solidariedade temerosa. Temerosa. Sim, mas eu podemos reconhecer que muitas pessoas tiveram a coragem de ir à casa de detenção nos visitar. Muitas pessoas. Eu cito aqui um exemplo interessante. O prefeito de Feira de Santana, o senhor Nilton Falcão. Nilton Falcão era o prefeito da Arena, mas tinha uma oposição, porque ele sofria as perseguições de Antônio Carlos, todos nós conhecemos, né? E ele foi à prisão corajosamente, brigou na portaria, porque ele não sabia como eram as coisas, e quando pediram a identidade, ele disse: eu sou o prefeito de Feira de Santana e eu vou ver, e eu não trouxe identidade porque eu não preciso, eu sou o prefeito de Feira de Santana. Brigou na portaria e subiu para nos visitar. Então, algumas surpresas nós tivemos também assim. Eu diria assim, de destemor, né? Eu diria, o Nilton era um destemido, você que conhecia, sabe, não é? Destemido, e ele achava aquilo muito injusto, e foi, e visitou, e ainda enfrentou e disse: subo. Não teve quem contivesse ele lá embaixo na portaria, e ele subiu as escadinhas com a esposa e com a filha. Ele tinha irmãos que tinham velhas militâncias no PCB. Sim, mas ele tinha um histórico, né? Histórico, a família, de João, do próprio Manuelzinho aqui. Manuelzinho, vários, né? Então, não conhecia o problema. Mas ele era o prefeito de Feira de Santana e ele não teve medo. E teve muita gente que nós só recebemos um bilhetinho, pediram perdão, que não poderiam ir lá, estavam solidários, mas que não poderiam ir lá nos ver, porque se Antônio Carlos soubesse, as reprimendas viriam. Antônio Carlos e Antônio Carlos Magalhães, que era o governador.